Vamos para o Rio de Janeiro agora, chamar o Rodrigo Viga, é ele agora? Nosso editor Diogo fala com a gente. Isso, perfeito. A gente vai para o Rio de Janeiro agora falar com o Rodrigo Viga, que está com a gente aqui no Jornal da Manhã de hoje, para atualizar mais informações sobre a morte de Zagallo, que a gente tem repercutido tanto esse assunto hoje aqui no Jornal da Manhã com toda a nossa audiência. E com toda certeza, Rodrigo Viga, de capa de chuva lá no Rio de Janeiro, tem informações importantes para a gente em relação ao velório que deve acontecer amanhã também, se vai ser aberto ou não ao público. Viga, sua contribuição é sempre importante para a gente. Bom dia. Obrigado, Paula. Bom dia para você, para o Brown, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Literalmente com um nó na garganta e com um frio no estômago, na boca do estômago, que eu venho falar sobre a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, porque eu comecei a minha carreira profissional aqui na Jovem Pan, ainda estagiário, trabalhando com o nosso saudoso Israel Gimpel, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, convivendo com esse ícone do futebol brasileiro, do futebol internacional, o único tetracampeão verdadeiro do planeta e um dos poucos que foi campeão como jogador e como treinador. Além dele, o alemão Franz Beckenbauer e também o francês Didier Deschamps. O velório de Mário Jorge Lobo Zagallo está programado para acontecer a partir das 9h30 da manhã deste domingo, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. O CBF, que inclusive decretou luto de 7 dias pela morte daquele que é um dos maiores ícones do futebol brasileiro. O velório será aberto ao público e o sepultamento vai acontecer no tradicional cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul da capital do Rio de Janeiro, no meio da tarde deste domingo. Lágrimas que caem do céu por conta da morte do tetracampeão Mário Jorge Lobo Zagallo. Notas de pesar, comunicados, várias manifestações nas redes sociais em torno da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, que há tempos vinha lutando contra problemas de saúde. No ano passado, eu lembro que em meados de 23, ele esteve internado com insuficiência respiratória. Depois, em setembro, também foi internado com outros problemas de saúde. Havia até aqueles que achavam que poderia ser uma situação mais delicada, mais difícil para Zagallo. Porém, em 26 de dezembro do ano passado, ele teve novamente problemas de saúde e precisou ser internado e dessa vez não deixou mais a unidade hospitalar na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 92 anos de idade. Como eu disse aqui logo na abertura, minha cara Paula, Brown, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conviver com esse gigante que se foi aos 92 anos de idade, numa época em que havia menos cerceamento, havia mais liberdade, mais contato com essas figuras, com esses personagens, com esses grandes nomes do esporte e também do entretenimento nacional e internacional. Zagallo sempre foi um cara muito transparente, muito autêntico, que gostava da imprensa, gostava de conversar com os jornalistas, diferentemente de muitos profissionais da atualidade. Sempre dava chance, sempre dava brecha, sempre dava acesso, sempre dava oportunidade. É claro que de vez em quando dava suas tamancadas, ninguém é de ferro, tinha suas frases polêmicas e um posicionamento bem autêntico, típico de um autêntico brasileiro que veio lá das Alagoas, aqui para o Rio de Janeiro, ainda criança de colo, começou a jogar futebol no América, aqui do Rio de Janeiro, que hoje está com o novo presidente, o senador Romário, e depois seguiu na carreira militar. Uma curiosidade, viu, Paula? Nem todos sabem. Naquela tragédia de 1950 no Maracanã, chamado Maracanaço, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa por Uruguai, o Zagallo estava lá. Não era o 5º título da carreira dele, mas estava lá como soldado. Ele serviu o Exército Brasileiro. Pouco tempo depois, em 58, era um dos artífices e protagonistas do Brasil na conquista em 58, esteve também em 62, 70 já como treinador, depois em 94 como coordenador técnico. Se foi um gigante do esporte brasileiro que está sendo reverenciado, como eu disse, pelo mundo do futebol e também por aqueles que admiravam o talento, a capacidade, o gabarito. Zagallo é considerado um dos grandes técnicos da história do mundo. Aqui no Brasil, inclusive, ele e Tele Santana são sempre aqueles reverenciados. Nas redes sociais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em uma postagem que Zagallo era um exemplo de brasileiro que não desistia nunca. Essa é uma lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país. Quem mandou a mensagem agora há pouco também
foi o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, citando as 4 conquistas de Mário Jorge Lobo Zagallo e pedindo para que a família se sinta, de alguma forma, confortada nesse momento difícil, nesse momento delicado, e diz que Deus, em sua infinita bondade, o acolha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores. O mundo do esporte, do entretenimento, a vida como um todo perde um gigante, Mário Jorge Lobo Zagallo, que se foi aos 92 anos de idade, por falência múltipla dos órgãos, estava internado desde 26 de dezembro em um hospital na zona oeste da capital, Paula e Brown. É isso aí, Rodrigo Viga falando do Rio de Janeiro. Inclusive, essa chuva compõe esse dia triste, né, Viga, em relação à morte de Zagallo. Queria que você trouxesse para a gente, caso você tenha, viu, Viga? A gente não tem ainda, estamos buscando essa informação aqui com nossa produção, nossa equipe, em relação ao velório do Zagallo amanhã, domingo. Temos horário, temos participação do público, aberto ao público. Que informação que você traz para a gente? Vou até tirar aqui a capa para falar um pouco mais sobre esse momento triste e marcante da história, né, do esporte brasileiro. O velório começa na sede da CBF, ali no saguão principal, a partir das 9h30 da manhã deste domingo. Ou seja, quem admira Zagallo, quem tem uma disponibilidade, quem quiser ir até a sede da CBF na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, poderá ter esse último contato com Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu aos 92 anos de idade. Vai ser aberto ao público. É claro que ali na reta final, sempre quando há a celebração de uma missa, chamada missa de corpo presente, se torna uma cerimônia um pouco mais fechada, um pouco mais reservada para familiares e pessoas mais próximas, mas o velório, sim, deve ser aberto, vai ser aberto ao público na sede da CBF a partir das 9h30 da manhã. E o sepultamento está programado para acontecer na parte da tarde, no tradicional cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona sul da capital, bem pertinho do Clube de Regatas Botafogo, né? Do Clube do Botafogo, que foi, durante boa parte da carreira de Zagallo, a sua segunda casa, o seu segundo lar, porque foi ali que Zagallo também deu seu talento, emprestou o seu talento. Primeiro no América, depois no Botafogo, seleção brasileira como jogador, seleção brasileira como técnico, seleção brasileira como coordenador técnico. Era um gigante do esporte brasileiro, mas que infelizmente há muito tempo, não era de hoje, nem do ano passado, vinha lutando com problemas de saúde, contra problemas de saúde. E já no final da noite desta sexta-feira, madrugada deste sábado, emergiu e brotou a triste notícia que ele se foi aos 92 anos de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos, viu, Paula? Rodrigo Viga falando do Rio de Janeiro, só agradecimentos, elogios a você, muito obrigada pela participação, pela sua contribuição aqui no Jornal da Manhã de hoje, nesse sábado chuvoso, triste, falando sobre a morte de Zagallo. A gente volta com você ainda hoje no Jornal da Manhã, valeu!